Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor é aquele que sempre nos mantém o bom ânimo. Ele disse, jamais cocheais em dois pensamentos, assim como tenhai bom ânimo, jamais duplo ânimo, porque aqueles que estão na inconstância são aqueles que caem na mesma condenação, a saber que o Senhor não poupou nem mesmo os anjos, do qual a palavra diz: se até mesmo para aqueles que perseveram pela condução do seu espírito o caminho é estreito, a porta estreita, do qual a graça nos é alcançada pela perseverança, quanto mais aqueles que seguem desnorteados, aonde dia após dia são apanhados de surpresa. A palavra diz que é como um pescador que lança a rede e apanha todos os peixes e leva à beira da praia, aonde se coloca de um lado de um cesto os bons e de outro os maus. Lá do alto nada passa desapercebido, tudo ele contempla, aonde ele diz: todo aquele que persevera com ele, de agora em diante sois pescadores de homens. Aqueles que a palavra diz que dele é a ira e a vingança. Nós só anunciamos e oramos para que ele faça justiça sobre toda a terra, aonde segundo a sua imparcialidade, assim como ele permitiu um tempo para aqueles que seguiam na impiedade, ele permitiu, e a palavra diz que por um tempo eles até venceriam aqueles que perseveram com ele, mas que então, chegado o tempo de ira e indignação, chegado o tempo onde ele cria um novo céu e uma nova terra, onde a palavra diz que aqueles que outrora acusadores de nossos irmãos, aqueles que estão na fé, seriam vencidos pelo sopro da sua boca, porque ninguém pode intentar acusação com aqueles que são escolhidos. Muitos são chamados, mas pouco são os escolhidos. Aqueles que perseveram interligados uns aos outros num só batismo, numa só fé, num só coração, que se persevera dia após dia segundo aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que nos direciona e nos capacita. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. E ele é o caminho, a verdade, é a vida, aquele que nos sustém dia após dia na perseverança, sempre pela condução do seu Espírito, porque por si mesmo ninguém consegue, por depositar a fé nele e por perseverar, aonde ele nos ensina que para que se oferte, sendo seu imitador, uma oblação, um sacrifício agradável, assim ele nos ensina: qual dentre vós é capaz de ofertar a sua vida por amor de muitos? Ele é o elo da perfeição, mas assim também nós devemos esforçar, tendo um bom ânimo e perseverando na oração por todos os santos, para que o povo venha se arrepender dos seus maus caminhos e para vencer toda maledicência, porque jamais louvamos as atitudes dos ímpios e tampouco as aprovamos, mas antes reprovamos toda obra de maledicência, e isso nos é imputado como justiça, cheiro de vida para aqueles que estão arrependendo e sendo salvos,
mas assim também como cheio de morte para aqueles que perecem por negligência no ensino, por aqueles que perseveram crendo nas suas mentiras e acaba se acumulando as suas iniquidades. E a palavra diz que enquanto não chega o tempo de ser punido pelos seus muitos crimes, iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo. Melhor para aqueles que permanecem dia após dia pela condução do seu Espírito. Que a graça do nosso Senhor Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.